que aconteceu logo em seguida. E eu queria também trazer um destaque corporativo, mais ligado à política, parecido com esse primeiro destaque sobre Vale, que é referente ao processo de desinvestimento do governo de São Paulo na Sabesp. Nós já trouxemos uma discussão sobre a corrida de um cavalo só, no caso Equatorial, como finalista dessa disputa pelo acionista de referência da Sabesp, pelos 15% destinados ao maior acionista neste processo de desinvestimento do governo do estado. Foi a única a apresentar propostas, mas agora há um elemento político e até talvez judicial nessa história, Marcelo. Exatamente, Gabriel. A gente teve o Partido dos Trabalhadores enviando, na data de ontem, uma representação pedindo ao Ministério Público de São Paulo que a atuação da presidente do Conselho de Administração da Sabesp, a senhora Carla Bertocco, junto à Equatorial, seja investigada. O documento é assinado pelo deputado estadual Paulo Fiorilo, filiado ao PT, justifica que a investigação é necessária, pois uma reportagem da Folha de São Paulo mostrou que Bertocco ocupava um cargo no Conselho da Equatorial até dezembro de 2023. A Equatorial, como a gente vem reiteradas vezes trazendo aqui também, foi a única empresa interessada que apresentou proposta para adquirir os 15% da Sabesp como acionista de referência. E a presença da executiva no Conselho de Administração da Equatorial e da Sabesp simultaneamente levanta sérias preocupações sobre o conflito de interesse, é o que diz o documento. A Equatorial é a única interessada na privatização da Sabesp e a executiva estava em posição privilegiada para influenciar decisões que poderiam beneficiar a Equatorial em detrimento do interesse público e da concorrência justa, foi o que afirmou a representação enviada pelo PT. Então, uma tentativa de judicialização junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, com algumas curiosidades interessantes, né, que é um filiado ao Partido dos Trabalhadores preocupado com a livre concorrência, isso é, no mínimo, irônico, mas é o que acontece. Então, na tentativa de judicializar esse processo, o PT leva para essa interpretação de não ter havido uma concorrência livre e justa para esse leilão, o que faz com que, então, a gente passe a ter mais incerteza jurídica sobre o processo. A opinião de mercado nesse momento é que isso não deve avançar, isso não deve ir para frente, é mais ruído que está sendo criado em torno do processo, que deve continuar avançando, mas obviamente mantém-se aí agora o monitoramento sobre esse processo, sobre essa judicialização, essa representação feita junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, Gabriel. Perfeito. Inclusive, parte dessa história nós já trouxemos anteriormente quando falávamos sobre a desistência de Aegea nesta disputa, né, Marcelo? Se fala nos bastidores que a proposta foi montada de uma forma a impedir que a Aegea, outra empresa de saneamento, participasse dessa competição, deste leilão pelos 15% da Sabesp. Então, a gente vai montando uma história, um histórico dessa oferta, a gente vai encontrando talvez algumas arestas que foram deixadas num prospecto desta oferta que foi montado pelo governo do Estado de São Paulo. Obviamente, nada disso que a gente está dizendo foi confirmado oficialmente pela Aegea, mas o que correu nos bastidores nos dias anteriores à desistência da Aegea de apresentação de proposta foi justamente, como você falou, esse incômodo com algumas cláusulas que, primeiro, uma cláusula de não concorrência, que ficaria muito complicado da Aegea participar, já que ela já é um player de saneamento, e, em segundo lugar, uma cláusula de tentativa ou de possibilidade de cobertura de oferta por outros players ali em fatores mais qualitativos que fossem considerados mais adequados. Esses foram os desconfortos da Aegea e sim, isso se soma a essa questão agora judicializada sobre a atuação da conselheira que era da Equatorial e foi para a Sabesp, se soma a esse capítulo de judicialização do processo de estatização da Sabesp, Gabriel. Perfeito. Inclusive, nós trouxemos essa redução dos possíveis acionistas interessados em Sabesp. Nós tínhamos 3 acionistas claros para o mercado como possíveis competidores nessa disputa. No entanto, apenas uma proposta foi enviada pela Sabesp com um valor abaixo do preço de tela, R$ 67,00 por ação, pouquinho abaixo do que era negociado por Sabesp e acima do preço de um ano atrás, quando começou a se falar ou começou a se discutir sobre
a desestatização, a privatização da companhia, é verdade, mas abaixo do preço de tela, sem grandes competições, sem uma disputa efetiva pelo ativo, apenas uma proposta pelos 15%. Agora, senhor Marcelo Corber, também há uma discussão sobre a capacidade de financiamento deste pagamento. São 6,89 bilhões de reais, 6,9 bilhões de reais, vamos colocar desta forma, a serem pagos pela Equatorial pelos 15% da Sabesp. E há essa discussão de como a Equatorial vai levantar os recursos necessários para abocanhar esta fatia bastante relevante de Sabesp no mercado. Oficialmente, o que a gente tem confirmado até esse momento, e o que consta inclusive do prospecto, da documentação da oferta, é que a Equatorial tem aprovado o chamado e tradicional para esse tipo de operação empréstimo ponte, em que durante 18 meses eles têm um prazo aí para conseguir o financiamento efetivo, seja via debênture, seja via capital próprio, seja via venda de ativos, mas eles já têm garantia bancária, né, de um empréstimo ponte que serve para cobrir os primeiros desembolsos, enquanto se resolve esse que no mercado se chama do Project Finance, né, enquanto se resolve esse financiamento específico do projeto de entrada da Equatorial na Sabesp. Então, hoje o que a gente tem é isso, mas a gente começa, obviamente, o mercado começa a querer entender qual será a fonte de financiamento, afinal, a Equatorial não é uma empresa exatamente pequena, mas o boleto que vai chegar para ela pagar também não é exatamente pequeno. Então, começam a se pensar essas alternativas e noticia-se que a Equatorial Energia colocou ativos de transmissão à venda como estratégia para fortalecer a sua estrutura de capital, para poder, então, diversificar as operações em saneamento com essa fatia de 15% da Sabesp, pela qual ela paga até próximo de 7 bilhões de reais. Algumas linhas de transmissão do grupo já foram oferecidas a potenciais investidores, foi o que apurou o broadcast. Os termos da privatização da Sabesp prevêem esse investimento de 70 bi até 2029 para universalização de serviços de água e esgoto. A Equatorial tem atualmente 9 concessionárias de transmissão operando 3,2 mil quilômetros de linha em 6 estados e a receita anual permitida, chamada RAP, desses ativos soma 1,3 bilhão. A ideia é que a empresa não deixe o segmento de transmissão, mas apenas faça uma reciclagem de capital, diminuindo a exposição à transmissão, então vendendo esses ativos de transmissão para financiar essa sua entrada no mundo do saneamento, tanto com o que precisa pagar pela entrada efetiva, pela participação societária, quanto os investimentos que vão ser demandados ao longo dos próximos anos desses acionistas que tiverem lá dentro da Sabesp, Gabriel. Atenção aos ativos tanto de Equatorial quanto de Sabesp nas últimas semanas. Primeiro, desde que a oferta de Equatorial foi confirmada lá na sexta-feira passada, nós tivemos a ação subindo bastante, reagindo de forma positiva a essa disputa, a essa competição. A da Sabesp oscila demais conforme o processo avança, afinal há muita expectativa positiva, com melhoras, com sinergias encontradas, não com uma fusão ou aquisição, mas com essa desestatização da companhia, a melhora de eficiência da empresa, o que pode destravar parte do valor da companhia, do ativo negociado a mercado. Há muitos investidores e analistas bastante esperançosos com este preço a ser negociado por Sabesp após a conclusão do processo. No entanto, há todas as etapas ainda a serem cumpridas, o ativo bastante volátil nessas últimas negociações. Falando em volatilidade, vamos falar um pouco